Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de maio. O plenário do Supremo já tem maioria de votos para condenar o ex-senador Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. STF derruba a decisão que proibia a exibição do programa sobre a morte do menino Henri Borel. Tribunal Superior Eleitoral multa parlamentares que divulgaram desinformação sobre o assassinato do prefeito Celso Daniel. E ainda, Judiciário do Distrito Federal participa de mutirão voltado à inclusão social das pessoas em situação de rua. O plenário do STF retomou hoje o julgamento da ação penal contra Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora e já formou maioria para condenar o ex-senador. A reportagem é de Marta Ferreira. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal e diz respeito a irregularidades na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, objeto de investigação da Operação Lava Jato. De acordo com o MPF, entre 2010 e 2014, Fernando Collor recebeu propina em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos da BR Distribuidora. Ele teria contado com a ajuda de Pedro Paulo Pergamassi e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Os três viraram réus pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O plenário julga se as acusações do MPF foram comprovadas e se os três réus devem ser condenados. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Ele afirmou que o conjunto de provas produzido pela acusação é sólido, comprovando a influência de Collor sobre a presidência e as diretorias da BR Distribuidora, o que viabilizou a assinatura de 4 contratos para a construção de bases de combustíveis. Em contrapartida, o ex-senador acabou recebendo 20 milhões de reais. Assim, Fachin votou para condenar Fernando Collor pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. Fixa o valor multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014. Fachin também votou pela condenação de Luiz Pereira Duarte de Amorim por lavagem e organização criminosa e de Pedro Paulo Pergamassi por organização criminosa e corrupção. Além disso, os 3 réus vão ter que pagar multa por danos morais. Por tal razão, fixo como valor indenizatório mínimo a título de danos morais coletivos a quantia de 20 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.357 de 1985. O revisor da ação é o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o voto do relator quanto à condenação. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça divergiu em parte do relator. Para Mendonça, houve crime de associação criminosa e não de organização. Também considerou que no crime de lavagem de dinheiro houve apenas uma prática e não várias, como entendeu o relator. Entendo, porém, que os diversos atos e depósitos praticados pelos réus como forma de lavar os recursos configuram, em verdade, um crime único. O fatiamento dos depósitos em valores menores representa a própria essência da lavagem, ou seja, é o que configurou o crime. Assim, com a devida vênia, as posições divergentes, eu tenho por reconhecer não ser correta, sob a minha ótica, a existência de crimes múltiplos de lavagem. O ministro Nunes Marques divergiu totalmente do relator, julgando improcedente a ação. Entendo, diferentemente do relator,
que os autos também não apresentaram elementos de prova consistentes a permitir a formação de um juízo de certeza, exigível para a condenação da prática do delito de corrupção passiva imputada aos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos, razão pela qual peço a mais respeitosa vênia para divergir no ponto. E o faço demonstrando inicialmente que, após encerrada a instrução, o conjunto probatório não apontou de forma conclusiva e acima de qualquer dúvida razoável, nos termos do artigo 156 do CPP, que os acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos tivessem negociado a venda de apoio político para a manutenção de dirigentes na BR Distribuidora S.A. com a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas mediante desvio de dinheiro público. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. A repórter Marta Ferreira tem mais informações para a gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Os três acompanharam o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin, votando pela condenação de Fernando Collor. Assim, o plenário já formou maioria pela condenação do ex-senador aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Rosa Weber. Os três vão apresentar os votos na próxima sessão, na quarta-feira que vem. Também vai ser definida na quarta-feira a pena que vai ser aplicada a ele e aos outros dois envolvidos. William. Obrigado pelas informações, Marta. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados preste informações sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição que anistia partidos políticos por irregularidades nas prestações de contas e pelo descumprimento de cotas eleitorais. O ministro é relator de um mandado de segurança ajuizado pela deputada federal Sâmia Bonfim. A parlamentar alega que a tramitação da chamada PEC da anistia é ilegal, uma vez que violaria direitos e garantias individuais, como a isonomia política de gênero e raça. O ministro do STF, Gilmar Mendes, derrubou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que havia proibido a transmissão de um programa de TV nesta quinta-noite sobre a morte do menino Henri Borel. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. O pedido ao Supremo foi feito pela TV Globo contra a decisão da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A Justiça Fluminense entendeu que a exibição do caso nesta quinta-feira à noite, pelo programa Linha Direta, seria precipitada e contrária ao interesse público, porque o julgamento dos acusados ainda não ocorreu. A mãe, Monique Medeiros, e o então vereador e namorado dela, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, vão à júri popular. Henri Borel morreu em março de 2021, aos 4 anos de idade. Para a 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, a exposição do caso colocaria em risco a imparcialidade dos julgadores. Ao analisar a reclamação da emissora, o ministro Gilmar Mendes entendeu que houve censura prévia. Ele ressaltou que o Supremo, em outros casos, já decidiu sobre a prática de atos estatais que configuram censura prévia à atividade jornalística, porque o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. De acordo com o ministro, a proibição da censura não impede o controle posterior pelo judiciário de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação. O relator pontuou: a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura. Ressalvados os discursos violentos ou manifestamente criminosos, não é o Estado que deve estabelecer quais as opiniões ou manifestações que merecem ser tidas como válidas ou aceitáveis. Para Gilmar Mendes, a decisão da Justiça Fluminense também parece desafiar as regras de organização judiciária e distribuição de competência jurisdicional, já que o juízo da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro admitiu o processamento de uma medida cautelar de natureza cível, com o claro propósito de censurar a exibição de matéria jornalística de evidente interesse público. O ministro Dias Toffoli, do STF, anulou o uso de provas da Odebrecht numa ação penal contra o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Renan Saad. Viviane Novaes tem mais informações. Segundo o Ministério Público Federal, o procurador e sócio de um escritório de advocacia, Renan Saad, teria recebido R$1.200.000 da Odebrecht para alterar o projeto original de construção da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Com a manobra, o custo saltou de 3 para 10 bilhões de reais.
A ação penal contra Saad tramita na 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Ele é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. No Supremo, a defesa do procurador pediu a extensão de uma decisão do então ministro Ricardo Lewandowski. No ano passado, o ministro considerou nulas as provas obtidas a partir do sistema Drauzes, que vieram à tona depois do acordo de leniência fechado pela Odebrecht como prova contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na ação sobre o Instituto Lula. A segunda turma do STF manteve a decisão de Lewandowski. O ministro Dias Toffoli assumiu o caso do procurador depois da aposentadoria de Lewandowski no mês passado. Toffoli agora atendeu ao pedido dos advogados de Renan Saad e determinou que as provas obtidas com o acordo de leniência da Odebrecht não podem ser usadas na ação penal contra o procurador. Na decisão, o relator considerou que os elementos probatórios usados na ação penal contra Renan Saad coincidem, ao menos em parte, com aqueles que foram declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes mencionados, ostentando em consequência os mesmos vícios. Segundo Toffoli, como as provas são nulas, não servem para subsidiar a acusação contra o réu. O STF informou que o ministro Dias Toffoli foi internado nesta quarta-feira no Hospital DF-Star, em Brasília, com diagnóstico de Covid-19. O ministro passa bem e está sendo tratado com antiviral e remédios para combater os sintomas da doença. A seguir, Supremo e TST assinam um acordo para compartilhar informações sobre demandas repetitivas. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho assinaram um acordo de cooperação para compartilhar informações sobre demandas repetitivas. A identificação mais rápida dos precedentes qualificados deve reduzir os conflitos na Justiça. Viviane Novaes. O acordo foi assinado entre a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. O presidente do TST, Lélio Bentes Correia, também participou da cerimônia. O acordo vai permitir que as duas cortes compartilhem dados e informações para a identificação mais rápida dos precedentes qualificados do Supremo e a redução de conflitos na Justiça. O precedente qualificado é um instrumento jurídico para padronizar o entendimento sobre casos julgados de importância econômica, política, social e jurídica. Para evitar que cada magistrado tenha um entendimento diferente sobre o mesmo tema, os tribunais fixam uma tese que deve ser aplicada aos casos semelhantes. Essa cooperação institucional irá reduzir o trabalho repetitivo, além de fortalecer a cultura dos precedentes em ambos os tribunais, concretizando dessa forma princípios que nos são muito caros, verdadeiramente basilares para a nossa sociedade. Todos sabem a isonomia e a segurança jurídica. Hoje o Supremo Tribunal Federal dá a nós, o testemunho de que a cultura de precedente ela tem uma qualidade maior. E essa cultura de precedente nós precisamos estabelecer na realidade que estamos vivendo. Que todos os tribunais tenham como elemento exatamente cultivar essa busca nos recursos repetitivos e nas ações repetitivas, na lide repetitiva, ter uma solução só. Uma decisão que possa abranger a todos. E com isso, tenho a certeza que nós teremos um mundo melhor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou denúncia contra desembargador de Minas Gerais acusado de corrupção passiva. Mais informações com Jéssica Castro. Por maioria de votos, os ministros rejeitaram a denúncia contra o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo suposto crime de corrupção passiva.
Na decisão, a Corte Especial considerou não haver indícios suficientes de que ele tivesse influenciado na formação de lista tríplice do Tribunal do Estado em troca da nomeação da esposa e do filho para cargos no Poder Legislativo Mineiro, como afirma o Ministério Público Federal. De acordo com o MPF, o magistrado teria solicitado a autoridades do Poder Legislativo a nomeação da esposa dele para um cargo na Assembleia Legislativa e do filho para uma função na Câmara Municipal de Belo Horizonte, como compensação pelo apoio a uma advogada que concorreria a uma vaga no Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo 5º Constitucional. A denúncia aponta que os parentes do desembargador não exerciam regularmente as atividades pelas quais eram pagos. No voto acompanhado pela maioria da Corte Especial, o ministro Luiz Felipe Salomão considerou que o MPF não apresentou elementos suficientes que comprovassem a suposta vantagem indevida. O ministro pontuou ainda que, caso seja comprovado que o desembargador pediu cargo na Assembleia Legislativa, a conduta deve ser reprovada, mas que não há provas que configurem o nexo de causalidade entre esse pedido e uma suposta campanha para a inclusão da advogada na lista tríplice. A Justiça condenou 7 pessoas e 2 empresas por fraudes em processos de licitação para a contratação de transporte escolar para a cidade de Ferreiros, na zona da Mata Pernambucana. Pedro Canguçu. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal e as investigações apontaram que as 2 empresas que participaram da licitação atuaram juntas para fraudar o processo. Documentos e provas colhidas demonstraram que os responsáveis pelas empresas simularam uma concorrência para que, no final, uma delas fosse beneficiada. A ação apontou ainda uma série de irregularidades durante o processo de habilitação dessas empresas, como laudo de vistoria do veículo, entre outros casos. Para o MPF, membros da Comissão Permanente de Licitação estavam cientes das irregularidades e, ainda assim, aceitaram e declararam uma das empresas como vencedora do certame. Os 3 integrantes da comissão foram condenados a devolver R$360 mil aos cofres públicos. Os envolvidos foram condenados por improbidade administrativa e, além de multa, ficarão proibidos de contratar com o poder público. Após denúncia do Ministério Público Federal, a Justiça Federal em Santa Catarina condenou 5 homens acusados de compor um esquema criminoso de fraude à licitação e corrupção. Conduzida pelo Ministério Público de Santa Catarina desde 2016, a Operação Patrola desbaratou o esquema que envolvia fraudes em licitações de peças e serviços de manutenção e compra de máquinas pesadas em 39 municípios catarinenses. Segundo as investigações, a organização criminosa, espalhada por todo o estado, envolvia a participação de agentes públicos, empresários e seus funcionários, prefeitos e ex-prefeitos, com o pagamento de propina e superfaturamento. Os réus foram condenados à pena privativa de liberdade e ao pagamento de multa referente aos danos causados ao patrimônio público. O ex-prefeito deverá cumprir 6 anos de prisão, além de pagar multa no valor de 2 salários. A Justiça Federal também fixou multa no valor de R$80 mil como mínimo para a reparação do dano ao erário, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora da data do fato, pagos por todos os réus. A seguir, TSE condena parlamentares por associar o PT ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Voltamos já. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral condenou a deputada federal Carla Zambelli, a senadora Mara Gabrilli e o senador Flávio Bolsonaro multa de R$10 mil cada um. O entendimento é que eles propagaram desinformação e fizeram alegações infundadas na internet ao relacionarem o PT com o assassinato do prefeito de Santo André em 2002, Celso Daniel. Em setembro, a ministra Maria Cláudia Buchianeri já havia concedido liminar para que os provedores de internet removessem o conteúdo. Agora a ministra abriu a divergência que foi seguida pela maioria dos ministros. Eu julgaria integralmente procedente porque eu dei a liminar integral e essa liminar foi referendada pelo colegiado. E eu também, rogando respeitosas vênias, na linha da ementa que eu tinha colocado na liminar, em que eu disse que o comportamento era uma reiteração às vésperas das eleições, eu proporia à casa, então, uma majoração da multa. Se fosse a primeira postagem, eu ficaria com o relator,
Mas como é uma reiteração, e eu fiz constar isso na minha emenda, eu proporia, com todo respeito, a majoração da multa para 10 mil. Então, eu julgaria integralmente procedente a representação, fixando multa a todos os representados de 10 mil reais na linha da decisão que proferi na condição de juíza da propaganda. O fato da candidata ser senadora da República, e uma respeitável senadora da República do meu estado, eu tive a oportunidade de participar do mesmo secretariado que a secretária Mara Gabrilli, então secretária. O fato de ser senadora da República não permite praticar desinformação com intuito eleitoral. O plenário do TSE ainda desaprovou as prestações de contas do Partido Democracia Cristã e do PMN referente a 2019 e o relatório do PCO referente a 2020. As legendas terão de devolver com recursos próprios e atualizados os valores recebidos do fundo partidário que foram utilizados em gastos considerados irregulares. A sessão plenária de hoje marcou a despedida de Carlos Horbach do TSE. Ele termina o mandato como ministro efetivo da Corte. A sessão plenária desta quinta-feira foi a última do ministro Carlos Horbach, que se despede do TSE. Horbach é advogado e ocupava uma das vagas reservadas aos juristas na Corte Eleitoral desde setembro de 2017, quando entrou como ministro substituto. É gaúcho de Porto Alegre. O ministro concluiu a faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, onde é professor de Direito Constitucional. Carlos Horbach também foi o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. A Corte tem, no mínimo, 7 ministros titulares. Além dos 2 ministros da classe dos advogados, 3 são do Supremo Tribunal Federal e 2 do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal conta ainda com 7 ministros substitutos. O papel da Justiça Eleitoral na garantia da democracia foi destaque em evento da Defensoria Pública da União. Mariana Fabre. O secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, José Levi, participou nesta quinta-feira do primeiro Seminário Nacional da Defensoria Pública da União. O evento, realizado no Museu Nacional da República, em Brasília, teve como tema Estado, Democracia e Estabilidade das Instituições. Durante o painel Constituição e Democracia em Crise, Levi ressaltou a democracia enquanto riqueza da humanidade, alertou sobre os riscos provocados pelas notícias falsas e descreveu o papel da justiça eleitoral ao longo da história da democracia brasileira. A redenção da democracia brasileira veio com o Código Eleitoral de 1932, o Código Assis Brasil, que é uma grande revolução. É uma grande revolução em termos de inclusão e regularização. Pela inclusão, basta lembrar que o Código Eleitoral de 1932 é o marco do voto feminino. O secretário ainda destacou a segurança e confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Urna eletrônica, com o nível de funcionalidade que há no Brasil, é só no Brasil. E com plena auditabilidade. Plena e exaustiva. São quase 40 momentos de auditabilidade que a urna eletrônica tem, desde preparativos iniciais até o próprio processo eleitoral e depois do processo. Órgãos do Sistema de Justiça e do Governo do Distrito Federal realizaram mais uma edição do projeto Pop Rua Ajude, uma iniciativa proposta pelo CNJ, que oferece diversos serviços para pessoas em situação de rua. No evento, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região realizou perícias judiciais e promoveu conciliações que garantem benefícios previdenciários para essas pessoas. Confira na reportagem de Ana Paula Souza. Mutirão para levar justiça e cidadania à população em situação de rua. O Pop Rua Ajude nasceu a partir da Resolução 425 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, com foco no acesso à justiça e promoção dos direitos humanos. Esse é o grande mote desse trabalho, né? Levar o judiciário, abrir as portas do judiciário de forma efetiva para quem não tem condições de chegar até as nossas portas. Então a gente vai até o cidadão. Estou achando um excelente trabalho aqui. Estou aqui para me resolver uns problemas, que eu estou tendo a oportunidade e tenho fé que vai dar certo. A realização
realização do evento aconteceu aqui, nesse espaço, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, no centro de Brasília. Os moradores em situação de rua contaram com a oferta de diversos serviços relacionados à cidadania, disponibilizados em mais de 20 estandes de atendimento. Ao longo do dia, os cidadãos, moradores em situação de rua, contaram com serviços na área de saúde, como consultas, vacinação, atendimento odontológico. Além disso, foi possível ficar em dias com a Justiça Eleitoral, emitir documentos, tirar nada consta, procurar vaga de emprego, receber consultoria pela Defensoria Pública e pela Justiça do Trabalho e muito mais. É uma revolução. Então você imagina, a pessoa deveria procurar cada órgão deste, e cada órgão deste não recebe essas pessoas. Aqui nós estamos por elas. A primeira região da Justiça Federal, por meio da seção judiciária do DF, participa ativamente do projeto desde a primeira edição em 2021. E, mais uma vez, o foco foi o atendimento de demandas previdenciárias por meio de atermação, que permite ao cidadão ingressar com processo na Justiça sem advogado para a realização de perícia e conciliação. Após a triagem de cada caso, os moradores em situação de rua foram para esse espaço onde já passaram por perícia médica e, em seguida, participaram de conciliação com procuradores do INSS e representantes da Justiça Federal. O trabalho foi organizado pelo Centro Judiciário de Conciliação do DF, o CEJUC. A ideia era garantir um benefício previdenciário. O Gabriel Silva, de 28 anos, que sofre de esquizofrenia, conseguiu sair do evento aposentado por invalidez. A gente vai alugar uma casa, eu e minha mãe. Agora dá pra gente comprar os remédios que sempre está em falta na farmácia de alto custo, né? Aí, às vezes eu tenho que ficar internado porque na farmácia não tem um remédio. E aí eu tenho que tomar sempre, que é de uso contínuo. Aí eu tenho que ficar internado porque falta no SUS. Aí agora tem um dinheirinho para comprar o remédio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.